27º domingo do tempo comum, ano A. Primeira leitura, Isaías 5, 1 a 7, Salmo 79. Segunda leitura, Filipenses 4, 6 a 9, Evangelho, Mateus 21, 33 a 43. Graças à sequência textual, não é difícil de se perceber que o diálogo continua entre Jesus e os mesmos interlocutores, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo. Pelo versículo 45, porém, sabe-se que os anciãos eram fariseus. Pelo conhecimento que tinham das Escrituras, esses interlocutores se deram conta imediatamente de que Jesus contou a parábola em função deles. Por isso, tentaram reagir, mas tiveram que recuar. Procuravam prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas o consideravam um profeta. Versículo 46. A temática, mais uma vez, gira em torno da vinha, símbolo do povo eleito. É oportuno lembrar que Noé, após sair da arca com a sua família e os animais, foi o primeiro a plantar uma vinha, Gênesis 9, 20, mas se embriagou com o seu fruto, e isto gerou um problema familiar que redundou em maldição para o segundo filho, Cam. Já o Salmo 104, versículo 15, afirma de modo positivo que o vinho alegra o coração do ser humano. O tema da vinha, com valor simbólico, aparece com frequência em vários textos do Antigo Testamento. Nos códigos legislativos do Pentateuco, ao lado da oliveira, serve para indicar a grandeza do dom da terra de Canaã, concedida aos filhos de Israel. Por isso, se houvesse um dano à vinha, deveria haver indenização. Durante o ano sabático, o dízimo da colheita era destinado ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. A caridade feita era revertida por Deus em bênção sobre o trabalho do ser humano e a fecundidade do solo. Na vindima não era permitido recolher tudo, mas se devia deixar algo para o menos favorecido. Deuteronômio 24, 21. Se, porém, o povo fosse infiel à aliança, a vinha não seria desfrutada, nem o seu vinho. Deuteronômio 28, 30 e 39. Na parábola, a figura do proprietário que planta a vinha lembra a ação do Senhor, que no segundo relato da criação, plantou um jardim em Éden, Gênesis 2:8. Poucos percebem, mas esse jardim não era de flores, e sim uma espécie de pomar, pois o Senhor Deus fez crescer do solo toda espécie de árvores formosas de ver e boas de comer, com um destaque para a árvore da vida no centro do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal, Gênesis 2:9. É preciso lembrar que antes do plantio houve pelo menos uma ação prévia, a escolha do campo, que evoca a escolha dos filhos de Israel. O plantio, dependendo da extensão do solo, podia variar entre 80 e 200 dias, que evoca o tempo do deserto. Além disso, há um tempo até que uma vinha comece a produzir os seus primeiros frutos em nível comercial. A parábola, por certo, não ignora tudo isso, mas quer ir direto ao ponto. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. A alusão feita por Jesus na parábola provavelmente tem ecos com o cântico da vinha de Isaías 5, 1 a 7. Sabe-se que durante a colheita se entoavam cânticos. O profeta apresenta-se como um amigo de Deus e, ao invés de entoar um canto de alegria, entoa uma lamentação pela ingratidão do povo que não quis reconhecer a presença e os cuidados de Deus. Por esta razão, uma censura foi pronunciada, indicando que as ingratidões seriam punidas. Esse cântico da vinha também é uma parábola e no final os elementos são explicados. A vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel e o povo de Judá sua dileta plantação. Os frutos doces esperados simbolizavam a justiça e as obras de bondade.
Já as uvas selvagens representavam as injustiças praticadas. O tema da vinha eleita, que foi rejeitada por Deus por causa da idolatria, aparece em Oséias 10:1 e tem a ver com o processo do Senhor contra o seu povo, tanto em Isaías 5:5-7, como em Miqueias 6:1-5. Este dado aproxima a fala de Jesus à sentença proferida por esses profetas. Não à toa que o reconhecimento de Jesus como profeta impediu as lideranças de prendê-lo. Graças a esses elementos, a cena dialógica entre Jesus e seus interlocutores, tendo ao centro da parábola, permite perceber as semelhanças com uma questão levada a um tribunal. Não se deveria esquecer igualmente que Jesus representou a sentença sobre o seu povo e as suas lideranças quando, a caminho de Jerusalém, teve fome e não encontrou figos em uma figueira. Pronunciou uma dura palavra que fez a figueira infértil secar. Mateus 21:18-22. Além disso, pode-se evocar João 15:1-2, no qual se encontra a afirmação de que o Pai é o agricultor e Jesus a vinha verdadeira, a videira verdadeira, porque é o servo obediente a que todo ramo que produz fruto é podado para que produza mais ainda, ao passo que os inférteis são arrancados e secam. Na parábola são apresentadas as preliminares pelas quais se descreve a matéria que deve ser julgada e se faz a pergunta pela sentença. Jesus quis o juízo dos seus interlocutores, que acabaram por se autocondenar. Arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo devido. Então, o caso apresentado por Jesus em forma de casuística é, na verdade, uma retrospectiva que, no presente da narrativa, evoca o passado profético em razão do futuro. O processo de Jesus pelo Sinédrio, presidido pelo sumo sacerdote, acompanhado dos anciãos do povo, fariseus partidários na sentença condenatória. Nesse sentido, as relações ficam facilmente estabelecidas, como em Isaías 5:7. O proprietário é Deus Pai, a vinha é o povo eleito, os vinhateiros são os líderes, os empregados são os profetas e o Filho é Jesus. Há um detalhe a mais em Marcos e Lucas, pois se diz, o meu Filho amado. Esta referência é próxima ao conteúdo da voz do Pai no batismo e na transfiguração. Com base na sentença emitida pelos interlocutores, Jesus aponta o efeito da rejeição através do Salmo 118, versículos 22 e 23. Tal uso favoreceu uma transposição, pois a vinha recebeu seu real significado, o reino de Deus. No lugar da sentença de morte dada pelos interlocutores, Jesus ficou apenas com a segunda parte. O reino de Deus vos será tirado e confiado a um povo que o fará produzir seus frutos. Este elemento caracteriza a comunidade de Mateus, que se abriu para a entrada de gentios convertidos, que inclusive começaram a assumir papel de liderança. Ajuda ainda na compreensão perceber a forma como Jesus fez alusão às ações do proprietário. São 4 atitudes iniciais: plantar, cercar, fazer o lagar e construir uma torre. Nota-se que a ação de plantar se relaciona com fazer o lagar, e a ação de cercar se relaciona com construir a torre. Estas ações representam o cuidado. Quando tudo estava pronto, isto é, quando o que cabia ao proprietário fazer estava feito, tomou uma atitude comum, arrendou-a a vinhateiros. Seguida de outra ação, de certa forma incomum, viajou para o estrangeiro. É sem dúvida um ato de confiança que, por um lado, evoca o dom da terra prometida ao povo e, por outro lado, é um modo de experimentar o ser humano quanto ao uso da liberdade. O motivo da parábola encontra-se na pergunta que Jesus dirigiu aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo. Em função destes, ela foi contada. Por certo, Jesus quis ouvir o juízo que seriam capazes de emitir. A resposta dada está na direção da lei do talião. Os vinhateiros se tornaram réus de morte violenta porque espancaram, mataram e apedrejaram os empregados dos 2 grupos e no final revelaram a própria ambição
e desejo de usurpar o bem que não lhes pertencia, matar o filho do proprietário, o herdeiro, a fim de que ficassem com a vinha. Na antiguidade, a terra de um estrangeiro, caso ficasse sem herdeiros naturais, poderia se tornar propriedade de quem a cultivasse. A referência à morte fora da vinha, detalhe mantido pelos sinóticos, evoca a morte de Jesus fora da cidade santa de Jerusalém. As ações assumidas pelo proprietário surpreendem e estão em função do seu objetivo, receber os frutos da vinha. O envio de 2 grupos de empregados, sendo o segundo em maior número e por último o próprio filho. Humanamente dizendo, poderíamos julgar como falta de prudência, pois diante das ações indevidas e violentas dos vinhateiros, quem arriscaria enviar o próprio filho? Aqui cabe bem citar João 3,16, pois Deus amou tanto o mundo que lhe entregou seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Graças à certeza do amor de Deus pela humanidade, a exortação de Paulo aos Filipenses permite compreender porque todas as necessidades podem ser apresentadas a Deus, desde que confiança e com sentimentos de gratidão. O momento oportuno para isso é a ação litúrgica. Assim, frente às dificuldades, os cristãos são chamados não apenas a dialogar, mas a respeitar as justas medidas do diálogo, demonstrando que ser cristão é a máxima expressão de um humanismo reconciliado e reconciliador, tanto na vertical como na horizontal. Paulo não se colocou como modelo de virtude, mas tinha a firme convicção de que o seu ensinamento estava condizente com as suas atitudes. Sem dúvida, o conselho que deu aos fiéis, ele, em primeiro lugar, procurou colocar em prática, porque o seu conhecimento de Deus era o que determinava o seu comportamento condizente com a vontade salvífica de Deus. Nesse sentido, Paulo pode ser tomado como um ramo bom e frutuoso da videira que é Jesus Cristo. Diante do drama contido na parábola, podemos nos valer da fé do salmista. Este, além de suplicar ao Senhor para que retome e proteja a vinha que cultivou, suplica também que conceda ao povo a conversão, pela qual se experimenta a salvação. Possamos igualmente dizer com fé: convertei-nos, ó Senhor Deus do universo, e sobre nós iluminai a vossa face. Se voltardes para nós, seremos salvos. Que possamos, iluminados por esta palavra, servir ao Senhor com fidelidade e alegria, e nunca usurparmos dos bens que pertencem a Deus e devem ser usados a favor do próximo, em particular do mais necessitado. Bom e santo domingo no Senhor. Um fraterno abraço, Padre Leonardo Agostini.